E aí, tudo bem? Aqui é o Eugênio, diretor da Eduz. E agora eu vou apresentar a segunda dica dessa série de 7 dicas sobre lançamentos. Antes de falar sobre essa dica especificamente, eu queria contar uma história, né? Algumas semanas atrás, nós queríamos fazer um teste aqui na Eduz, um teste muito importante para a gente. A gente estava experimentando algumas coisas aqui e nós pegamos um produto de um parceiro, fizemos uma página de venda, fizemos todo um processo de anúncio, para fazer anúncio desse produto, para poder fazer o teste que a gente queria. E nós compramos muito tráfego, nós investimos uma grana lá, Facebook, AdWords e tal, para fazer muito tráfego, para a gente testar o que a gente queria. E a gente passou quase 2 dias preparando tudo, baita trabalho técnico e tal, e começamos a gerar tráfego, e a gente começou a ver as conversões, e disse, opa, tá tudo bem. Beleza, cada um foi fazer as suas tarefas e esqueceu aquela campanha. Ela ficou rodando, era uma grana assim razoavelmente alta. E a gente deixou aquela grana rodando e não observou muito a campanha porque estava convertendo, então a gente ficou tranquilo. Quando foi no outro dia que a gente foi pegar o resultado dessa campanha, era uma campanha de um dia somente, a gente teve uma surpresa. Depois de mais ou menos 1 a 2 horas que nós tínhamos aberto, né, ligado à campanha, a página de vendas saiu do ar. E a gente foi ver, o provedor onde estava hospedada a página de vendas esgotou o limite da hospedagem, tinha uma franquia lá, e esgotou e simplesmente a página saiu do ar. Resultado, nós perdemos praticamente 70% a 80% de todo o investimento, e principalmente o tempo que nós gastamos naquilo ali, tivemos que fazer tudo de novo. Então isso me chamou a atenção para a importância que a gente deve dar em evitar as falhas tradicionais, seja ela qual for a ação que você esteja fazendo, seja lançamento, funil, qualquer coisa que seja. Então, existem algumas coisas que são clássicas, algumas falhas que são clássicas, e são elas que eu vou apresentar aqui para você agora. Bom, a primeira falha clássica é essa que eu acabei de falar. É dar problema na hospedagem da sua página de venda ou da sua página de captura. A gente, quando faz anúncio, normalmente a gente faz anúncio com muito tráfego para poder ter grande resultado, e normalmente, principalmente no começo, a gente não tem noção de como é que se comporta a hospedagem. A grande maioria das hospedagens tem cotas de tráfego, ou seja, você tem limite de quantidade de dados, de banda. A grande maioria das hospedagens tem limite de processamento, o servidor é muito pequenininho, ele libera uma pequena quantidade de recursos para você trabalhar. Então, quando você coloca 10, 20, 50, 100 usuários simultâneos naquela página, começa a ficar muito lenta e de repente o servidor para de responder. Eu vejo de vez em quando acontecer de lançamentos, a pessoa abre o carrinho, vem lá uma tonelada de tráfego para aquele carrinho, aí chega na hora, não funciona o servidor. Então, inclusive logo no começo aconteceu isso com a gente no meu webinar, a gente tinha uma grande quantidade, chegamos a ter 10 mil usuários tentando acessar simultaneamente o mesmo evento e derrubou o nosso servidor, né, no começo. Então, a primeira falha clássica que eu vejo é a hospedagem não aguentar. Uma das razões de nós termos decidido criar a Pages, né, que é o serviço de hospedagem, criação e hospedagem de páginas, e disponibilizar isso para os afiliados e para os produtores, é exatamente para arrancar esse problema técnico do nosso cliente, do nosso produtor, do nosso afiliado, porque não é isso que ele tem que ficar se preocupando, tem que ficar se preocupando com o avatar dele, com a venda, com o produto. Então, por isso que a gente oferece até um plano gratuito para as pessoas usarem, porque a gente não quer que um lançamento falhe, a gente perde grana, o afiliado perde grana e o produtor perde grana por causa de uma coisa que às vezes a pessoa nem sabe, nem tem o conhecimento técnico para resolver aquele problema ali ou para prever, né? Então, primeira dica, cuidado com a hospedagem que você utiliza. A segunda falha que eu vejo muito comum é as pessoas jogarem muita expectativa no provedor de e-mails dele. O que a gente vê é o seguinte: os provedores de e-mail, principalmente os mais baratos, eles têm uma taxa de entrega que não é tão alta. A gente está falando às vezes dele não conseguir entregar talvez 50% dos seus e-mails, talvez 30% dos seus e-mails. E se você manda uma quantidade de e-mails muito grande na hora da abertura do carrinho, é comum ele ir escalonando e ir entregando esses e-mails aos pouquinhos. Então, às vezes você está esperando que o seu provedor de e-mail, na hora de fazer um webinário, na hora de abrir as portas do seu congresso, na hora de abrir o seu carrinho, que ele entregue lá 10, 20 mil e-mails
no intervalo, um curto espaço de tempo, ele leva às vezes horas. Eu já vi provedores de e-mails entregarem os e-mails somente no dia seguinte ou às vezes até nem entregarem. Então, também, você não pode confiar 100% no seu provedor de e-mails. É legal você ter um backup. Se falhar, ou seja, é só ligar o backup. Às vezes, por uma economia de $50, $100, você pode colocar a perder um lançamento de muitos milhares, dezenas de milhares de reais. Então, eu recomendo você ter muito cuidado, testar antes se a sua audiência está recebendo os e-mails certinho, ver a taxa de abertura, a taxa de clique. Às vezes você acha que as pessoas não estão clicando, não estão abrindo, porque elas não estão engajadas com o seu conteúdo, mas na verdade é o seu gestor de e-mails, o seu provedor de e-mails que não está fazendo um trabalho legal. Então eu recomendo você dar uma pesquisada e testar, ok? Terceira falha técnica que eu vejo muito comum é no momento de você preparar o lançamento e realizar o lançamento, você fazer uma campanha no Facebook e ter no meio do processo a conta bloqueada, porque você nunca fez uma campanha tão grande, nunca investiu tão pesado e o Facebook reconhece aquilo como um comportamento atípico, ou então a oferta que você vai estar fazendo, as campanhas que você está fazendo infringe algumas regras do Facebook e você tem a sua conta bloqueada. Quando o volume de grana é pequenininho no Facebook, não liga muitos monitores no Facebook, mas quando o tráfego começa a aumentar, você começa a gastar um pouco mais, diversos mecanismos do Facebook são disparados, inclusive pessoas no próprio Facebook passam a olhar eles mesmos as contas as campanhas e você tem a sua conta bloqueada. Até mesmo o Google passa por isso. Então, às vezes um detalhe de não ter a política de privacidade no rodapé pode bloquear uma conta no Google, por exemplo. Já aconteceu com a gente. Então, ter sua conta de anúncios bloqueada em cima do lançamento. Então, se for possível, conte com um parceiro de tráfego para caso a sua conta dê problema, você poder usar o parceiro de tráfego ou você tenha um backup, né? Uma coisa também que a gente vê muito comum, um erro que não é erro, é uma fatalidade que acontece, o plano que você contrata no Vimeo, quando você usa ele para hospedar os seus vídeos de venda, esse plano é bloqueado porque você não está usando o plano Pro, o plano voltado para a empresa, você está usando o plano pessoa física. Também já aconteceu conosco, a gente tinha centenas de vídeos de treinamento hospedados no Vimeo e a gente não tinha observado isso, a gente usava uma conta pequena e o Vimeo bloqueou, a gente levou um dia para desbloquear essa conta. Então, tome muito cuidado com a conta de hospedagem se você está usando o Vimeo ou outro provedor de vídeo. Okay? E por último, faça um teste de tudo antes, para ver se não tem nada desconectado. Então, teste a captura, teste a página de venda, teste para ver se os vídeos estão funcionando corretamente, se o checkout está funcionando corretamente. Façam a compra para ver se está tudo certo, mesmo que seja pequenininha, mas teste todo o processo. Beleza? Vamos para a próxima dica?